Tá gravando, certo? Então eu posso compartilhar a tela inteira. Vocês estão vendo, né? Agora, vou fechar esse negócio. É para aparecer. Ainda não. Tá. É para aparecer a lousa. Certo? Vocês estão vendo a lousa. Então, vamos lá, gente. Eu preparei 4 exercícios sobre capacitância, que, em tese, e eu imagino que isso tenha sido cumprido, pelo menos em boa parte, eles cobririam, se não tudo, boa parte da matéria que foi vista. São exemplos de cada parte da matéria. Então, vamos lá. Vocês revisaram direitinho, né? Capacitância, estão fazendo a lista. Amanhã tem prova sobre isso daí. Capacitância e potencial elétrico. Mas potencial elétrico a gente já viu, então vamos falar de capacitância. Vamos lá, gente, olha só. O que é um capacitor mesmo? Um capacitor é um negócio que armazena carga. Então, se o capacitor é um negócio que armazena carga, eu posso carregar o capacitor, é para isso que ele serve. E aí depois a gente vai ver que ele tem outras propriedades quando eu monto circuitos com mais componentes, né? Mas como a gente não conhece outros componentes por enquanto, ou pelo menos vocês não foram apresentados outros componentes, às vezes vocês até conhecem enfim, resistores, indutores, essas coisas. Bobinas. Capacitor serve para armazenar carga, por enquanto. É isso que ele faz. Se você não tem outro componente, a única coisa que vai acontecer no seu sistema é armazenar carga. Se você bota um resistor, aí acontecem outras coisas, a gente vai ver. Então, 2 capacitores de capacitância C e 2C e são carregados com a mesma carga Q. Ou seja, cada um tem carga Q, inicialmente isolados um do outro, certo? Vamos escrever aqui, vamos iniciar. Então, eu tenho aqui um capacitor de carga C, de capacitância C e carga Q, e aqui eu tenho outro capacitor de capacitância 2C e carga Q. Se as placas negativas de ambos forem ligadas à Terra e as positivas ligadas uma à outra, A. Qual será o potencial final das placas positivas? Certo? A gente sabe que se eu tenho 2 placas aqui, isso aqui está no mesmo potencial, certo? Porque a placa é condutora e o fio é um condutor ideal. Então, isso aqui tudo é um condutor. Então, isso aqui está na mesma equipotencial. E o de baixo também tem outra equipotencial, certo? Só que eu não quero saber. Ele pergunta, então, se aqui é mais que, aqui é menos que. Ele quer saber qual que é o potencial das placas aqui, certo? Então, vamos apagar para continuar a falar aqui. Que mais? B. Qual é a variação de energia nesse processo? Então, inicialmente, eu vou ter 2 capacitores carregados. Com o capacitor carregado, eu sei calcular qual é a energia, certo? E depois eu vou ter 2 capacitores também carregados, só que eles estão ligados agora no circuito. E eles vão ter também uma energia associada, que a gente sabe calcular. E aí o que acontece com essa energia, né? Vamos lá. Então, qual que é... Isso aqui é o inicial, certo? Inicial, eu tenho 2 capacitores carregados. Na situação final, eu tenho... O que é ligar na Terra? A Terra é a Terra. Na Terra, né? Aterrar um capacitor,
quer dizer que você está colocando um fio nele e ligando na Terra. A Terra é considerada, que ela é muito grande, certo? Em relação ao capacitor, ela é considerada um reservatório ideal de cargas, né? Carga pode entrar e sair de lá. Mas, em particular, se eu ligo na Terra, o potencial é zero. A Terra toda, ela fica no mesmo potencial, que eu vou definir como zero. Então, aqui eu vou fazer isso daqui, eu vou colocar meu capacitor, que eu anotei aqui que é carga C. Aqui, se for mais e menos, aqui então é mais e menos. Esse menos está ligado, está aterrado. Aí eu vou colocar aqui o outro capacitor. Então, isso aqui é carga C. O outro capacitor, que é 2C, certo? E o 2C também está aterrado. Mas ó, aqui é diferente. Notem que isso aqui é diferente do que a gente está acostumado. Isso aqui não é um circuito, do jeito que a gente estava vendo. Né? Por que não é um circuito? Cadê a bateria? Não tem bateria. Não tem bateria. O que acontece, então, quer dizer, então aqui tem uma carga positiva desse lado, uma positiva nesse lado, esse pedaço está carregado positivamente. Isso não é uma associação em série de capacitores, porque a associação em série de capacitores na associação em série de capacitores, essa parte de dentro tem carga líquida zero, né? Que aí fica menos Q de um lado e mais Q do outro. Então, se isso aqui não é uma associação em série de capacitores, isso aqui é outra coisa, certo? Se não é uma coisa, é outra coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar para vocês. Como é que eu faço para entender essa configuração em termos de um circuito? Porque eu sei trabalhar com circuitos. Então, se eu conseguir olhar para isso e olhar para um circuito que tem as mesmas propriedades que isso, eu consigo resolver o meu problema. Então, no Terra, então aqui, se alguém quiser falar como que faz, pode falar. Aqui V igual a zero. O que acontece? Existe uma diferença de potencial, certo? Aqui tem carga mais Q, aqui tem carga menos, aqui tem uma carga positiva, aqui tem uma carga negativa. Então, aqui tem um campo elétrico. Isso aqui tem um campo elétrico, o potencial desse lado é maior que o potencial desse lado. Então, eu vou associar aqui um V igual a V. Aqui V igual a zero, aqui V é maior que zero, porque aqui é positivo. Então, eu vou desenhar isso daqui e ver se vocês concordam comigo. Que isso daqui é como se eu tivesse isso daqui, ó. Eu vou ligar. Aqui está no potencial zero, né? Então, eu poderia, por exemplo, pôr um fio aqui. Então, eu vou fazer assim. E aí, aqui eu tenho meu capacitor de carga 2C, de capacitância 2C. Mais e menos. Aí, aqui eu vou pegar esse capacitor e puxar para cá, porque eu quero puxar esse fiozinho para cá, certo? Isso aqui está aterrado. E aqui eu vou colocar o meu capacitor de carga C, que também tem mais e menos aqui. Certo? E aí, o fato de eu ligar as extremidades de carga positiva do capacitor, eu posso desenhar isso daqui assim também, certo? Esse terra e esse terra são diferentes nesse desenho, mas eles podiam ser o mesmo. Certo? Então, aqui eu tenho V igual a zero. E aqui eu tenho V igual a V.
Vou chamar de V. Potencial maior que zero. Ou eu posso escrever assim, porque eu tenho potencial maior que zero. Aonde que eu tenho potencial maior que zero? Nesse ponto? Isso aqui é um condutor. Se isso aqui é um condutor, toda essa região aqui, toda essa parte tem potencial V maior que zero. Então, se eu desenhar essa parte separadinha aqui, isso aqui vai estar num V maior que zero. E isso aqui está separado do de baixo, né? Porque tem um capacitor. Então, o que acontece... Se vocês não estiverem me acompanhando, vocês falam ou escrevem, né? Se quiser falar, pode falar, mas pode escrever. Essa parte aqui é um condutor que está isolado. A ligação dentro do capacitor, entre isso daqui, a parte de cima e a parte de baixo, é só o campo elétrico, que não é um objeto material, então não flui carga pelo campo elétrico. E se não flui carga pelo campo elétrico e não flui carga por lugar nenhum, se aqui eu tenho, se inicialmente eu tenho 2Q, então aqui, isso aqui implica que a carga inicial é 2Q, da minha configuração separada. A carga final dessa parte também tem que ser igual a 2Q. Por quê? Porque isso aqui está separado, certo? Se isso aqui está separado, se aqui a carga Q quer dizer que aqui tem mais Q desse lado e aqui tem mais Q desse lado. E a mesma coisa do outro lado. Então, quando eu junto isso daqui, aqui continua tendo... Teria uma carga mais Q aqui. Na verdade, essas cargas vão ser redistribuídas, porque o fato do capacitor estar aterrado vai mudar a diferença de potencial aqui e aqui, pelas capacitâncias serem diferentes. Mas a carga total 2Q aqui, nessa região, ela vai se conservar. Então, se eu desenhar essa região entre os capacitores. Vou desenhar de novo essa região aqui. Certo? O que eu falei? Eu falei que a carga total, igual a 2Q, que se conserva. Por que ela se conserva? Porque ela não tem para onde ir. Certo? Ela estava aqui, desse lado, quando eu junto aqui, elas continuam desse lado, só que elas vão se redistribuir pelo fato de as capacitâncias serem diferentes. Então, aqui vai ter 2Q, eu estou redesenhando aqui tem 2Q. Muito bem. Então, aqui vai ter uma carga total de 2Q nesse lugar aqui. Certo? Só que, como eu tenho isso daqui, aterrado, um é C, outro é 2C, ou o contrário, Como eu tenho isso daqui, e a carga total aqui é 2Q, a diferença de potencial aqui vai ser tal que ela é inversamente proporcional à capacitância, e aqui também. Só que em toda essa área aqui,
eu tenho um V0 maior que zero. Em toda essa área. Vamos botar essa tracinha aqui. Isso aqui é um condutor, porque é um fio condutor ligado a dois condutores. Tem o V0 maior que zero. E em toda essa área de baixo, ele está aterrado, ele está a V igual a zero, certo? Então aqui, no meu capacitor, eu tenho uma diferença de potencial ΔV, que é a mesma diferença de potencial aqui, certo? Porque aqui essa placa está com V maior que zero, essa placa está com zero. Essa placa está com V maior que zero, essa placa está com zero. Certo? Então, vamos lá. Então, como as capacitâncias são diferentes, a carga total 2Q na parte carregada positivamente irá se redistribuir. Vocês concordam comigo que eu não vou ter mais Q aqui, só que elas vão se redistribuir? Eu vou ter que carga total vai ser igual a 2Q, que é igual a Q1 mais Q2, onde Q1 é a carga no capacitor 1 e Q2 é a carga no capacitor 2, certo? E C1 é igual a Q1 sobre delta V1, C2 igual a Q2 sobre delta V2. Certo? Porque é isso que a capacitância é. Capacitância é a razão entre a quantidade de carga e a diferença de potencial entre as placas, ou entre as placas, tem um lado e outro lado. Pode não ser placa, mas eu vou chamar de placa. Então, se C1 é diferente de C2, com delta V1, que é igual a delta V2, que é igual a delta V. Porque ΔV isso aqui é um condutor, está no mesmo potencial. Isso aqui também é um condutor, está no mesmo potencial, que é zero, está aterrado. Então aqui, isso aqui não é um circuito. A diferença de potencial aqui vai ser igual a diferença de potencial aqui, porque em cima está num potencial, embaixo está em outro. Então ΔV1 é igual a ΔV2, que é igual a ΔV. E aí eu faço assim. Eu queria copiar isso daqui. Eu acho que eu tenho uma página aqui. Posso puxar para cá. Então, tá tudo pronto, certo? Eu tenho tudo que eu preciso. Por que eu tenho tudo que preciso? Porque então, então C1 igual a C, que é igual a Q1 sobre ΔV. E C2 igual a 2C pelo desenho, né? Que é igual a Q2 sobre ΔV. Certo? O desenho aqui é C e aqui é 2C. Né? Porque eu tenho o desenho. Então, então, C delta V é igual a Q1 igual a Q2 sobre 2. Implica que Q2 igual a 2Q1. Eu esqueci da pergunta. A pergunta é qual será o potencial final das placas positivas. Eu quero saber delta V, porque o V de baixo é zero. Mas eu vou calcular as cargas primeiro, porque eu acho mais fácil.
Então, eu tenho que Q2 é 2Q1. Então, 2Q igual a Q1 mais Q2, que é igual a Q1 mais 2Q1, é igual a 3Q1. Isso aqui vai implicar que Q1 é igual a 2 terços de Q. Então, o Q2 vai ser 4 terços de Q, porque é 2Q1. Tudo bem, gente? E se eu tenho Q1 e Q2, em particular, o Q2 eu nem precisava. Se eu tenho Q1, então eu consigo. O que é o dado do meu problema? O dado do meu problema são as capacitâncias e a carga. Então, meu ΔV eu tenho que escrever em termos das capacitâncias e da carga, que é o que é dado. Aí, se elas têm valores, substitui os valores. Mas se elas não têm valores, tem que escrever em termos das letrinhas, certo? Então, o C1, que é C, ele é Q1 sobre ΔV. Isso implica que ΔV é igual a... Como é que é? Q1 sobre C. Isso implica que ΔV é Q1 sobre C, que é 2 terços Q sobre C. Isso implica que V é igual a 2 terços de Q sobre C, porque a parte de baixo está aterrada. Então, ΔV é V menos zero. Então, V, que é o potencial das placas carregadas positivamente, é 2 terços de Q sobre C. Tudo bem, gente? Vocês me acompanharam? Vamos voltar. Eu peguei esse capacitor, ele carreguei eles com cada uma carga C, e aí liguei eles dois de um lado e liguei do outro lado no terra. Aterrei. Então aqui, essa parte aqui vai ficar com um potencial, vai ser uma equipotencial, isso aqui vai estar num potencial constante. E essa outra parte aqui, né, se eu ligar esse terra nesse, essa outra parte de baixo também vai estar num potencial constante. E como eu não mexi em nada aqui, a carga aqui, ela vai se conservar esse lado positivo, porque ela não tem como ir para lugar nenhum. Eu só liguei um fio. A carga não flui de uma placa do capacitor para outra. Então, aqui a carga é a mesma. Aqui eu tenho um ΔV, como em cima está num potencial V0 e embaixo está num potencial zero, quer dizer que nos dois capacitores a diferença de potencial é a mesma. E se a diferença de potencial é a mesma nos dois capacitores, eu consigo calcular, e as capacitâncias são diferentes, a carga 2Q, que está nessa região aqui, ela vai se redistribuir de modo que, ou seja, ela vai redistribuir, quer dizer que a carga total se conserva e ela vai se redistribuir de modo a preservar o valor da capacitância. Ela vai preservar que C1 vai ser Q1 sobre ΔV1 e que C2 vai ser Q2 sobre ΔV2. C1 esse cara que é C, C2 esse cara que é 2C. Só que, como a gente vê no desenho, ΔV1 é igual a ΔV2. Se o ΔV1 é igual a ΔV2 e C2 é 2C1, o Q1 e o Q2 vão ser diferentes. E a gente calcula. Então, C1 é C, que é Q1 sobre ΔV, C2 é 2C, que é Q2 sobre ΔV. Então, C ΔV vai ser Q1 por aqui, e por aqui vai ser Q2 sobre 2. Então, Q2 é 2 vezes Q1. 2 vezes Q1. E aí, como eu sei que a carga total é 2Q, Q1 mais Q2 vai ser Q1 mais 2Q1, que é 3Q1. Que é 3Q1. Então, 3Q1 é igual a 2Q, Q1 é 2 terços de Q,
e sai que Q2 é 4 terços de Q. Mas se eu achei Q1 igual a 2 terços de Q, eu posso utilizar essa fórmula aqui, dizendo que C é Q1 sobre ΔV, e aí eu calculo ΔV em termos de Q e C, certo? Que são os dados do meu problema. Então, ΔV vai ser Q1 sobre C. E Q1 é 2 terços de Q, ΔV vai ser 2 terços de Q sobre C. Como o potencial, como está aterrado, ΔV vai ser V, ΔV igual a V mais menos V menos, o meu V mais, isso aqui, é zero porque está aterrado, o meu V mais, que é o potencial na parte de cima do meu condutor, a parte de cima do meu condutor, aqui, era mais legal presencial, né? Que a lousa era comprida e aí dava para escrever e apontar para o desenho. Mas aqui ainda não existe essa possibilidade. A gente se limita ao tamanho da tela. O V+, ele vai ser o potencial aqui nessa parte toda, que vai ser 2 terços de Q sobre C. Certo? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não, aqui eu tenho outra coisa. Tudo bem? Ah, acabou? Não, não acabou. Porque ele quer saber agora a variação de energia no processo. Qual que é o processo? O processo é ligar o fio e aterrar. B. Variação de energia no processo. Ligar o fio mais aterrar. Ou seja, ligar. Esse é o processo. Qual é a variação de energia no processo, gente? Qual é a energia armazenada num capacitor? A gente viu a energia armazenada. E eu caí de novo. Então agora eu o que eu vou fazer? Voltei já. Eu vou compartilhar de novo, que fingir que nada aconteceu, certo? Então a gente vai calcular. A gente vai calcular aqui a variação de energia no processo. Então, o que é energia? A energia. Vamos relembrar aqui a energia armazenada em um capacitor de capacitância C, armazenando uma carga Q com DDP delta V é. Quem é essa energia?
U igual a meio de Q quadrado sobre C mais meio de que é igual meio de C delta V ao quadrado. Certo? Então, essa aqui é a energia de um capacitor. Só que eu tenho dois capacitores. Certo? Eu tenho dois capacitores. Então, energia inicial. O que acontece se eu tenho dois capacitores? Se eu tenho dois capacitores, eu somo a energia de cada um, certo? Tenho energia armazenada num capacitor e a energia armazenada no outro capacitor. Aí eu somo as duas. Certo? Eu vou somar as energias armazenadas nos capacitores. Então, vamos lá. Vamos somar as energias armazenadas nos capacitores. O primeiro vai ter carga Q1, capacitância C, e o segundo vai ter carga Q2 quadrado sobre C, onde Q1 é 2/3 de Q e Q2 igual a 4/3 de Q, certo? Então, a energia inicial, quando os capacitores não estão ligados, a energia inicial ela vai ser meio de Q quadrado sobre C, que vai multiplicar, então, agora 2/3 ao quadrado, mais meio de 4/3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual meio de Q quadrado sobre C, certo? Que é 4 nonos, mais 8 nonos, porque é 16 nonos dividido por 2. Então, isso aqui é meio de 12 nonos, é 6 nonos. Então, é meio vezes 12 sobre 9, Q quadrado sobre C. Isso vai me implicar que a energia inicial da minha configuração, quando eles não estão ligados, ela é meio de 12 nonos, é 6 nonos, que é 3, não, 2/3, certo? É 2/3, 3/4. Espera aí, deu 3/4 essa conta aqui. Eu acho. Final. Eu estou calculando a energia final, certo? Então eu vou recortar isso daqui. Vou apagar isso daqui. A gente faz de novo. Energia inicial, as cargas são iguais, certo? Q1 igual a Q2 igual a Q. Então, energia inicial é meio de Q quadrado sobre C mais meio de Q quadrado. É muito mais fácil do que você estava imaginando, certo? Então, é 1 meio mais 1 quarto Q quadrado sobre C implica que a energia inicial é 1 meio mais 1 quarto, então é 2 mais 1, que é 3 quartos Q quadrado sobre C, certo? Mais fácil. Energia inicial é 3 quartos de Q quadrado sobre C. Qual que é a energia final? Agora sim, eu tenho Q1 igual a 2/3 de Q, Q2 igual a 4/3. Agora eu faço aquela conta ali, certo? Energia final. A energia é a soma das energias de cada capacitor, porque tem um monte de capacitores, cada um tem uma quantidade de energia. Então eu somo. Como é que eu somo isso? Vai ser Q1 quadrado sobre meio Q1 quadrado dividido por C, mais meio de Q2 quadrado dividido por 2C, certo? Isso aqui é meio, que vai
1 sobre 2c, que vai multiplicar 2q quadrado sobre 2c, certo? Agora sim, 2 terços ao quadrado mais meio de 4 terços ao quadrado. E aí, então, a energia final... Opa! Energia final é Q quadrado sobre 2C, vezes esse negócio aqui, que vai ser, então, 4 nonos, mais meio de 16 nonos, que é igual a 4 mais 8 sobre 9, opa, igual a Q quadrado sobre 2C, que multiplica 4 mais 8 sobre 9, que é igual a meio vezes 12 sobre 9, Q quadrado sobre 2C, que é igual a 6 nonos de Q quadrado sobre 2C, que é igual a 6 nonos, 2 terços, certo? 2 terços de Q quadrado sobre C. Esse meio eu já botei aqui, certo? Então vamos apagar. Esse meio aqui eu já pus ali, certo? Esse meio aqui é esse meio aqui. Então, 2 terços de Q quadrado sobre C. Então, isso aqui implica que o F é igual a 2 terços de Q quadrado sobre C. Então, qual que é a minha variação de energia? É o F menos o I, que é igual a 2 terços menos 3 quartos, Q quadrado sobre C. 2 terços menos 3 quartos é 8 menos 3, 8 menos 9 dividido por 12, que é igual a menos 1 sobre 12, Q quadrado sobre C. Certo? Então, meu ΔU é menos 1 sobre 12, Q quadrado sobre C. Ou seja, eu consigo... Como é que eu calculo a energia numa associação de capacitores? A energia de cada capacitor, certo? Eu estou armazenando energia em cada um deles e eu somo tudo. Beleza, gente? Vocês entenderam como calcula a energia? E por que a energia, a variação de energia é negativa? Eu não posso ganhar energia quando eu ligo um fio, certo? Se eu ligo um fio, não posso ganhar energia, porque eu não estou fazendo nada. Quer dizer, eu estou ligando o fio, mas eu aterrei. Quando eu aterrei, e as cargas se redistribuíram, eu posso ter perdido energia por calor, eu posso ter perdido energia pelo fato de que aí as cargas de baixo que estariam no mesmo potencial, então eu estou, de certa forma, mexendo nas cargas de baixo, mas o fato é que eu perco energia quando eu faço isso. Tudo bem, gente? Vocês entenderam a proposta desse exercício? Tudo bem. Então, vocês entenderam. Vamos calcular mais capacitâncias. Olha só. Eu tenho agora aqui um sistema de capacitores, uma associação de capacitores. E aí ele quer saber a capacitância equivalente entre A e B para essa associação de capacitores. C1 é 5 microfarad, C2 é 10 microfarad, C3 é 2 microfarad. Aqui é C2, 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 C2. Aqui no meio é C3, aqui é C1 e C1. E aí depois ele quer saber qual a carga em C3, se a diferença de potencial entre os pontos A e B for 60 volts. Como é que eu resolvo um problema desse, gente? Como resolver? A dúvida cruel que todos temos, certo? Então, como resolver? Porque resolvendo e acertando, você fica feliz, porque aí você tira nota, passa na matéria, enfim, e aprende, certo? Além de tudo, aprende, olha que bom. Eu vou ter que procurar
pedaços que estejam 2 a 2 em série ou em paralelo. Certo? Eu vou quebrando o meu sisteminha de modo que eu consiga encontrar pedaços 2 a 2 em série ou 2 a 2 em paralelo. Aí olha que legal. Eu vou chamar esse ponto do meio aqui, só para me ajudar, de D. Vou pegar isso daqui. Vou pegar isso daqui. Vou colar aqui. Não vou colar. Como resolver? Assim. Então, olha só que legal. Aqui, se esse ponto vale D, tem chamando de D, aqui eu tenho uma associação em paralelo, certo? Isso aqui é uma associação em paralelo. Isso aqui é uma associação em paralelo. Então, eu posso pegar uma delas, já que eu já encontrei aqui, e vocês também já encontraram aqui. Isso aqui vale C2. Isso aqui vale C2. Do ponto D, que é o ponto do meio, até B. Isso aqui vai ser equivalente, então, a uma capacitância equivalente que não é do sistema, mas é só desse sisteminha. E até B, vou chamar de C4, que eu escrevi aqui. Certo? Eu vou ter essa configuração, que é essa partezinha aqui, que é essa partezinha aqui. Então, se está em paralelo, se ela está em paralelo, então eu sei que C4 igual a C2 mais C2 é igual a 2C2, certo? E C2 ele é 10, então isso aqui é 20 microfarad. Certo? Eu resolvi um em paralelo, então agora eu já tenho um sisteminha menor. Só que ele ainda não está muito legal. Como é que eu continuo? Vamos lá, agora a gente precisa. Tem 5 capacitores aqui, vocês estão vendo? 5 capacitores. Como é que eu faço? Vamos redesenhar aqui. Então, aqui eu tenho A. Redesenhar é um negócio que pode parecer besta, porque vai ficar igual, mas às vezes ajuda a você enxergar o que está acontecendo. Fazer assim. Aqui. Certo? Aqui vai ter C3. E aqui vai ter C1, C2. Aqui é o ponto A. E aqui eu chamei de ponto D, que é o ponto intermediário aqui. Esse ponto aqui é o ponto D, que é o intermediário. Vocês concordam comigo que essa figura é igual a essa figura? Quer dizer, elas são diferentes, mas que elas representam o mesmo sistema? Vocês concordam comigo? Vocês precisam dizer que sim ou que não, certo? O fato é que elas representam. A questão é se vocês concordam que elas representam. Eu só puxei o fio para lá e para cá, de modo que isso daqui é só para enxergar melhor. Vocês estão vendo que aqui vai estar no mesmo equipotencial. Então, isso aqui é uma associação. O C1 estão em alguma associação? Não. Por que o C1 não está em nenhuma associação? Porque quando eles vêm para cá, suponha que eu quisesse fazer o C1 aqui. Vamos calcular isso daqui. Eu não posso, porque para estar em série, por exemplo, se estivesse em série,
eu teria que ter o C1 aqui, aqui eu teria que ter, certo? Um condutor no mesmo potencial e aqui continuar. Só que quando tem o C3 aqui, ele me atrapalha, porque ele vai interferir nesse ponto. Isso que a Iris falou. Vocês estão vendo aqui? Se eu tivesse só essa parte aqui, eu não posso fazer pontinhos porque depois fica ruim de apagar. Se eu tivesse só essa parte aqui, seria uma associação em paralelo, certo? A gente sabe que se a gente colocar vários capacitores, o que a gente sabe? A gente sabe isso daqui. A gente sabe que isso aqui, a gente sabe calcular isso daqui. Vocês sabem calcular isso daqui, né? Isso aqui é uma associação em paralelo. A diferença é que ela não tem 2 capacitores, ela tem 3 capacitores. Mais 1 sobre C equivalente vai ser 1 sobre essa capacitância, mais 1 sobre essa capacitância, mais 1 sobre essa capacitância. Essa capacitância aqui, ela vai ser igual, certo? Então, aqui eu sei que é C3. E essa capacitância equivalente dessa parte aqui vai ser a capacitância equivalente de C1 e C2 em série, ou C1 e C2 aqui. Então, isso aqui eu vou chamar de C5. E aqui também vai ser C5. De modo que C5 vai ser... O que vai ser C5? De modo que 1 sobre C5 é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Vou implicar que C5 é igual a C1, C2 dividido por C1 mais C2. Certo? E aí eu consigo transformar isso em uma associação em paralelo de 3 capacitores. Tudo bem? E C1 vale... aí é questão de ver os valores, né? C1 vale 5, C2 vale 10. Eu já fiz a conta, vocês podem fazer a conta. Implica que C5 vai ser igual a... o C5 é igual a 3,33 microfarad. Mas o importante é isso. O importante é ver que aqui isso aqui não pode. Aqui o que pode é isso daqui. Isso aqui está em série. Por que isso aqui está em série? Porque isso aqui está no mesmo potencial. Isso aqui está no mesmo potencial. E além disso, não tem mais nada ligado aqui. Se tivesse outra coisa ligada aqui, ia me atrapalhar. Que nem tem aqui um C3 ligado aqui. Mas aqui não tem nada. Então aqui eu posso substituir por um capacitor equivalente. Então eu consegui transformar o meu problema que era assim, consegui transformar num negócio que é assim, certo? Num negócio que é assim. Isso aqui é C4, que a gente calculou dessa associação em paralelo. E essa associação em série veio para cá, então aqui é C5, aqui é C5, aqui continua C3. Certo? A gente conseguiu fazer isso e a gente sabe, a gente tem C4 e C5. Então, qual que é a pergunta? A gente tem C4 e a gente tem C5. Então, qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte. O que eu faço? Vamos lá.
Isso aqui é uma associação em paralelo, certo? Isso aqui é uma associação em paralelo, certo? Isso aqui é uma associação. De modo que eu posso trocar isso daqui por isso daqui, onde aqui é um C6, que é uma capacitância equivalente. Certo? Como é que é a capacitância equivalente de uma associação em paralelo? Que C6 é igual a C5, você soma, certo? Mais C3, mais C5, que é igual a C3 mais 2C5, que eu calculei, certo? Mas o importante é entender isso daqui. E também calcular, mas antes de calcular, o importante é entender isso daqui, para depois calcular. C6 é 8,66 microfarad, porque o C3 ele vale 2, C3 vale 2 e o C5 vale 3,33, então é 8,66 microfarad. Então aí agora, olha que legal, aí eu substituí esse pedaço de cima, então sistema equivalente. Depois de tudo isso, eu consegui um sistema equivalente, que aqui tem A, aqui tem o C6 e aqui tem o C4. Aqui tem B. Eu consegui reduzir aquele problema de vários capacitores a uma associação em série. Onde, o que está em série? Esse negócio todo de cima e esse negócio todo de baixo. De baixo é fácil, certo? De baixo é uma associação em paralelo de dois capacitores, a gente sabe fazer. O de cima que é mais complicado, porque o de cima a gente tem um negócio que não está muito claro. Então, o que a gente fez foi redesenhar aqui para ver que isso aqui pode ser dividido em uma associação de 3 capacitores, né? Uma vez que isso aqui está em série, por que está em série? Porque isso aqui é isolado, né? Aqui está num potencial, aqui está num outro potencial, isso aqui está isolado, não está ligado em nada. Se isso aqui está em série, eu posso substituir por uma capacitância equivalente. Eu tenho um sistema de 3 capacitores em paralelo, que é esse. E aí, se tem 3 capacitores em paralelo, eu sei calcular a capacitância equivalente desse sistema. Então, eu reduzi para isso daqui. Então, isso aqui eu posso substituir por uma capacitância, que agora sim eu chamo de capacitância equivalente, porque é a capacitância equivalente do sistema, onde capacitância equivalente é em série, certo? 1 sobre capacitância equivalente, igual a 1 sobre C6, mais 1 sobre C4. Clica aqui, capacitância equivalente é igual a C6C4 dividido por C6 mais C4, e isso tem um valor que eu calculei, capacitância equivalente é igual a 6,04 microfarad. Certo, gente? Vocês entenderam o procedimento para transformar tudo isso em uma capacitância equivalente? A gente tem que quebrar cada pedacinho. Se o sistema for maior, a gente procura por pedacinhos, certo? Por quê? Porque cada vez que a gente encontra um pedacinho, a gente reduz um capacitor. A gente transforma 2 em 1. E aí a gente vai transformando 2 em 1 até sobrar 2, que a gente transforma em 1, que é o que a gente quer. Então, o sistema é isso. Mas aí você acha que acabou, só que não acabou.
Porque tem a letra B, que eu não me lembro qual que é. Qual será a carga armazenada em C3? Se a diferença de potencial entre os pontos A e B for de 60 volts. Então, agora eu tenho o meu desenho, né? Eu tenho meu desenho, que eu vou pegar ele de algum lugar, pegar ele daqui. E aí, eu agora quero saber se eu faço ΔV AB igual a 60 volts, só que é letra B. Letra B. Qual a carga em C3? E como é que eu faço isso agora, gente? Agora a gente tem que olhar para as diferenças de potencial, certo? Primeiro, eu sei que isso daqui é equivalente a isso daqui, onde aqui é o C6. Então, daqui eu consigo tirar que a minha carga total é ΔV dividido por C6. Desculpa, C equivalente. Então, C equivalente que eu tenho do item anterior, certo? Então, eu sei qual que é a carga total na minha associação de capacitores. Muito bem. E eu sei que isso daqui pode ser substituído isso aqui pode ser substituído por 2 capacitores. A gente viu que isso daqui pode ser substituído por uma associação em série, onde aqui é A, aqui é um capacitor, aqui é outro capacitor, aqui é B. Esse capacitor ele tinha um valor, que era C6 e outro C4. Certo? Então, eu sei que por estar em série, a carga total, a gente viu, é a carga em C6, que é igual a carga em C4. Tudo bem, gente? E o Q6, o que é o Q6? O Q6 é o que a gente quer, certo? Porque o Q6, a gente vai ter uma diferença de potencial aqui, que é a mesma diferença de potencial aqui. A diferença de potencial aqui, se eu tenho um ΔV aqui, ele vai ser o mesmo ΔV que está em C3. Então, se eu sei o ΔV e eu sei C3, eu acho a carga. Eu sei C3. Então, eu preciso de ΔV. Para calcular o ΔV, o que eu faço? Eu tenho a carga em 6, que eu quero calcular, que é C6. ΔV entre A e D, aqui é o pontinho D. E o ΔV entre A e D, por outro lado, certo? Isso aqui vem daqui, onde isso daqui é ΔV AD, desse ponto para esse ponto. Só que aqui também é ΔV AD, se eu pegar esse pontinho e esse pontinho. Então, o ΔV AD, ele é, além de tudo, eu posso, ele é o potencial, a diferença de potencial no capacitor C3, ao cruzar o capacitor C3. Então, isso aqui é 3 e por C3. Certo? Então, isso aqui me implica que Q6, que é carga total, então carga total é igual a C6 ΔVAD, Q3 dividido por C3. Tudo bem, gente? Vocês concordam comigo que isso... Deixa eu ver se eu errei. Não. Vocês concordam comigo que isso é verdade?
Eu tenho uma expressão para carga total e eu tenho outra expressão para carga total. Você concorda comigo que isso é verdade, gente? Seria Q igual a V sobre C. Q igual a V sobre C. Capacitância é carga sobre ΔV. Certo? Iris. Essa é a definição de capacitância, certo? Então, carga é C ΔV. Certo? Ou seja, e daqui eu tiro que ΔV é Q sobre C. Beleza. Então, aqui eu tenho essa expressão, que total é ΔV sobre C equivalente, que é do sistema todo, e eu tenho essa expressão que eu calculei aqui por essas ligações de potencial, que o Q total é isso daqui. Então, eu queria ter uma lousa maior, gente, mas infelizmente... Oi. Eu não entendi porque o Q total é ΔV sobre C equivalente e não ΔV vezes C equivalente. Porque o C equivalente não é ser Q total sobre o ΔV do sistema? Ah, sim. Eu acho que essa é a dúvida da Iris também. É o que a Iris perguntou. O Q total é isso porque está errado. C equivalente ΔV. É isso, Iris. Isso que acontece. Beleza? Então agora é melhor assim, porque assim eu consigo resolver. Eu não conseguiria resolver de outro jeito. É até melhor para copiar. Então eu vou ter que copiar isso daqui para outra página, porque a gente tem só uma lousa de tamanho finito. Meu Deus do céu. Tem isso. E do outro lado, a gente olhou para cá e fez a consideração da capacitância equivalente disso tudo. Aqui tem uma diferença potencial, e tem uma diferença potencial que é a mesma aqui só entre C3. A gente encontrou que o Q total também é isso. O Q total é uma coisa e o Q total é outra coisa. Isso aqui vai me dizer, então, que capacitância equivalente ΔV é igual a C6 sobre C3, Q3. Mas eu quero Q3. Q3, é isso que está perguntando. Então, Q3 é igual a C3 sobre C6 vezes capacitância equivalente ΔV. E aí, só para conferir, para não fazer uma besteira, e aí tá igual o que eu escrevi aqui, né? Às vezes a gente se empolga, vai fazendo e tal e erra. Não façam isso, né? É bom para aprender o que não se deve fazer também. Então aí se eu substituir os números, o C3 ele vale C3. Como é que eu substituo os números mesmo? C3 igual a 2 microfarads, né? O C6 ele tem outro valor, que é 8,66 microfarad. Se tudo está em microfarad, é bem esperado que se V está em volts, o Q vai estar em microcoulomb, certo? C equivalente. Por causa do micro. O micro se propaga. 6,04 microfarad. E ΔV é igual, ΔV é 60 volts. Isso vai implicar que o Q3, a carga em 3 para essa configuração, eu calculei aqui, deu 83,7. Vocês confiram essas contas, gente. Microcoulomb. Esse micro vem desse micro, certo? Porque aqui são números da ordem de 1, e aqui o micro ele vem para cá, então. Beleza?
Beleza. Então a gente viu o que agora? A gente viu como carregar um capacitor e diferença de potencial entre capacitores. A gente já tinha visto na aula passada a geometria de cada capacitor. Então agora a gente viu como calcular uma associação de... a gente já tinha visto na aula passada, mas viu outro exemplo de como calcular a capacitância equivalente numa associação de capacitores e a carga resultante em cada um dos capacitores, certo? Porque se eu calculei a carga em 3, é porque eu sei calcular a carga em todos os outros. Ah, então eu quero saber a carga no capacitor C1. Eu sei, é o mesmo procedimento, só que pode ser mais demorado. Beleza? E o que falta ver, então? A gente viu também como calcular a energia armazenada no capacitor. O que falta ver, que vocês viram que não fiz ainda? Dielétricos, certo? Falta ver dielétricos. O que é mesmo um dielétrico? Um dielétrico é um material que quando você coloca, material isolante, que quando você coloca entre os terminais de um capacitor, ele é polarizado. O dielétrico ele é polarizado no sentido contrário. Vou fazer um desenho aqui bastante esquemático. Se eu tenho aqui Q+, que eu tenho Q-, isso aqui é meu capacitor. Se eu coloco aqui um dielétrico, esse dielétrico é isolante. Então as cargas aqui não se movem. Mas se eu tenho uma carguinha aqui que ela está assim, quando eu aplico aqui, isso aqui vai ter um campo elétrico aqui, certo? Um campo elétrico aqui. Esse campo elétrico vai fazer com que a carguinha mais aqui empurre para fora a carguinha mais dessa e deixe para cá, para esse lado, que é a esquerda. Eu acho que é a esquerda de vocês também. Tem que ser a esquerda de vocês, senão vocês vão estar lendo ao contrário. A carga negativa. Então, é um isolante que, sob a ação de um campo elétrico, ele se polariza de modo que essas carguinhas positivas e negativas vão gerar aqui carguinhas negativas, as no meio vão se cancelar, e carguinhas positivas. Líquidas, certo? Aqui no meio eu vou ter várias positivas e negativas. A positiva daqui vai se cancelar com a negativa da carguinha que vem depois, tal. Mas aqui não tem nada depois, então vai sobrar uma carguinha aqui. Então aqui dentro do... Aqui vai ter um campo elétrico induzido, certo? Então o meu campo elétrico total vai ser E mais E induzido. O E induzido está no sentido contrário, e ele geralmente é proporcional ao meu E inicial. Então, isso aqui vai ser E menor que E, dividido por uma constante kappa, onde kappa eu chamo de constante dielétrica. E é ela que eu quero. Vamos lá. O indicador de nível de combustível usa um capacitor para determinar a altura atingida pelo combustível em tanque. Então, eu tenho aqui uma bateria, eu tenho combustível no tanque, e em vez de medir com uma régua ou com aqueles negócios que ficam molhados, aí você tira e você vê o tanto de combustível que tem, não quero fazer isso. Eu quero usar o fato de que eu sei usar capacitores, aí eu vou lá e construo um capacitor no meu tanque, né, nessa placa aqui amarela, essa placa amarela, que vai medir para mim o nível de combustível. O problema promete que isso pode ser medido, dado que eu conheça como é que chama isso? Constante dielétrica do meu material. E como é que ele faz isso, então? Ele vai medir uma constante dielétrica efetiva para o meu material, que vai valer 1
quando tiver zero de combustível, ou seja, eu estou supondo que o ar tem constante dielétrica 1, que não é verdade, mas uma boa aproximação, e o valor K quando ele estiver totalmente cheio, onde K vai ser, então, a constante dielétrica do meu combustível. Certo? Então, aí tem um circuito que eu posso colocar aqui, vou ligar uma diferente potencial, meu capacitor vai carregar, vai gerar um campo elétrico aqui dentro, e aí eu consigo calcular a capacitância efetiva que isso aqui teria na presença do dielétrico, na presença de uma parte. Tá vendo que aqui tem dois dielétricos, certo? Um tem constante igual a 1, que é o ar, o outro tem constante igual a K, que é o combustível. Então, cada uma das duas placas retangulares tem largura W e comprimento L, então eu sei a área de cada placa. E a altura do combustível entre as placas é H. Deduzo a expressão para K efetivo em função de H. Ou seja, quero capacitância efetiva tal que eu quero a constante dielétrica efetiva tal que a minha capacitância efetiva numa altura H vai ser capacitância efetiva numa altura H constante dielétrica vezes C0. Com C0, qual é a capacitância quando não tem o isolante? E qual é a capacitância quando não tem isolante, gente? Isso aqui é um capacitor de placas paralelas. É ε0A sobre D. Só que não é D aqui. Certo? Só que ε0 é D. Tem uma distância D. E por que aqui não está escrita a distância D? Aqui, então, vou supor que exista uma distância D. Certo? O capacitor tem uma distância D aqui. Vamos considerar que essa distância D é um dado do problema. Certo? Distância D, vocês entenderam. ε0A sobre D é igual a ε0 L vezes W sobre D. Então, eu quero calcular a uma altura H, quem que é a minha constante dielétrica equivalente. Quando isso aqui está mais ou parcialmente preenchido. Vocês entenderam o problema, gente? Vamos resolver o problema. Então, para resolver o problema, a gente vê qual que é a carga total no capacitor. A carga total no capacitor vai ser... Vamos dividir aqui. Vai ser a carga. Vai ser aqui a carga contida nessa parte da placa que está em contato com o ar. Não é a carga do ar, certo? É a carga contida nessa parte da placa que está em contato com o ar, mais a carga contida nessa parte da placa que está em contato com o combustível. Certo? De baixo. Então, se a bateria fornece uma DDP delta V, a capacitância efetiva é dada por capacitância efetiva é igual ao meu Q total e por delta V. Essa capacitância efetiva é a capacitância do capacitor, que não é a capacitância. Essa capacitância efetiva é a capacitância efetiva do capacitor na presença do dielétrico, pela metade aqui, desse conjunto de dielétricos. A capacitância na ausência de dielétrico é o C0, é ε0A sobre D.
Quero saber qual que é a capacitância para essa configuração, onde aqui é a motor em H. Então, capacitância efetiva, Q total é QR, na parte da placa em contato com o ar, sobre ΔV, mais a parte em contato com o combustível sobre ΔV. Da parte da placa em contato com o ar, certo? Não é a carga do ar, é a carga da placa em contato com o ar. E isso eu sei, certo? Eu sei que isso aqui, que é ar sobre ΔV, é a minha capacitância. Capacitância quando o meu dielétrico é o ar. Isso aqui é a minha capacitância quando o meu dielétrico é o combustível. Certo? Então, a carga, né, é capacitância indireto com ar, ΔV, e a carga do combustível, na parte do combustível, é capacitância na presença desse dielétrico sobre ΔV. Então, isso me implica que aí eu posso escrever a capacitância efetiva como a capacitância da parte do ar, mais a capacitância na parte do combustível. Só que notem que isso depende de H. Então, a capacitância efetiva, igual a uma capacitância efetiva, é uma função de H. Vocês concordam comigo? Porque aí, conforme eu vario H, varia o tanto que tem de ar, o tanto que tem de combustível, varia a área da parte do ar, a área da parte do combustível, então varia a capacitância, já que o resto é constante. Tudo bem? Então, a gente tem isso aqui. Não era isso que eu queria pegar? Ai, meu Deus. Esse botão. Era isso que eu queria pegar. Então, supondo, como o problema pede para supor que a constante dielétrica do ar é igual a 1, eu tenho que a capacitância do ar ela é ε0 área sobre D, onde a capacitância da parte do ar, certo? Onde a área é a área da placa que está em contato com o ar. Isso aqui é ε0 sobre D, que multiplica W, e multiplica essa distância, certo? Qual que é essa distância? Essa distância é L menos H. Essa capacitância da parte da... É como se eu tivesse dois capacitores grudados, certo? Um está em contato com o combustível, o outro está em contato com o ar. E aí eles formam um capacitor maior. Então, agora, eu consigo calcular também, por outro lado, eu consigo calcular a capacitância, não do combustível, mas a capacitância da parte do capacitor, né? Estou dividindo em dois, que está em contato com o combustível, que vai ser diferente, porque o combustível tem uma constante de elétrica. Então, essa capacitância vai ser maior do que ε0 área do combustível dividido por D, certo? Isso aqui é placa paralela, né? Ela é maior. Ela tem na frente a constante de elétrica, certo? Isso aqui é K, ε0 sobre D, que multiplica a área dos combustíveis, que é W vezes... O combustível tem altura H, certo? Altura H.
Eu tenho a capacitância do ar, a capacitância do combustível, e agora a parte é fácil, certo? E a capacitância efetiva é igual a isso. Aí eu vou utilizar a minha propriedade de lousa digital para poder apagar e usar a fórmula. Isso aqui, então, vai ser igual a epsilon zero da epsilon zero W sobre D, que vai multiplicar a capacitância do ar da parte, capacitância da parte do capacitor em contato com o ar, que é essa, mais a capacitância da parte do capacitor em contato com o combustível, mais K vezes a altura H, certo? Se eu não errei, é isso. Então, isso me implica que a capacitância efetiva do meu problema, na presença do dielétrico, em particular, a gente vê que ela depende de H, certo? E ela depende linearmente de H. Vou escrever assim, ε0W sobre D. Eu vou colocar o L aqui também, certo? Porque aí isso aqui vira minha área, vira um C0, né? Então, o L dá 1, menos H sobre L, mais K. Por que eu faço isso? Porque eu quero tirar o L para fora, porque se vocês lembram, epsilon 0A sobre D é o C0, né? Capacitância efetiva igual a epsilon 0 WL sobre D, que multiplica 1 mais K menos H sobre L. Tá certo? Não tá certo. Vocês têm que ser rápidos. Certo? Esse H está multiplicando K. Então, mais K vezes H, certo? Então, se é K vezes H aqui é K vezes H, certo? Isso aqui é 1 mais o H por que isso aqui está dando problema? KH W vezes H. Assim, está dando problema por causa disso. Ó. Eu multipliquei por L aqui, então eu tenho que dividir por L aqui. Então, H sobre L que multiplica 1 mais K. Certo? Olha que legal. E aí, isso aqui a gente viu que é C0. Então, isso aqui me explica a capacitância efetiva do meu sistema na presença do dielétrico. O que eu quero, que é a constante dielétrica efetiva. Por que efetiva? Porque não é a constante dielétrica do material. É como se fosse um material só. É como se, só que são dois materiais. Então eu quero saber qual que é a constante dielétrica efetiva aqui. Como se o ar e o combustível fossem uma mistura que virasse um material só e tivesse associado a eles uma única constante dielétrica. Isso aqui vai ser igual, isso aqui vai implicar que isso aqui é o K efetivo. K efetivo. O professor. Oi. Não seria 1 mais H sobre L vezes K menos 1? Porque L em cima não é menos H sobre L? Seria. Você vê que tem dia que a coisa funciona, tem dia que a coisa não funciona. Mas é bom isso, eu acho isso bom. Eu não vou dizer que eu faço de propósito, porque seria muita cara de pau da minha parte. Eu faço de propósito para testar se vocês estão prestando atenção. Não. A gente erra. Mas a gente erra com o papelzinho do lado, inclusive, porque eu não estou olhando o papelzinho, estou fazendo aqui. A gente erra, mas
Mas é importante errar fora da prova. Na prova não é legal errar. Mas isso aí, bom, vocês fazem prova, certo? Eu não faço mais prova. Então eu me dou o direito de errar durante a aula, desde que vocês me corrijam pela importância, então. Aí é que está a injustiça da vida. Não, não, a nota é só pela prova. Errar faz parte do aprendizado, né? E aí você tem que aprender antes da prova, certo? Se você disser que você está errando por causa do aprendizado durante a prova, é porque você está aprendendo durante a prova. E aí você tá falhando no processo, certo? O processo é aprender antes da prova para saber o que tem que fazer. Mas voltando aqui, olha só. Eu cheguei à conclusão. Vocês estão me acompanhando? Eu cheguei à conclusão de que o meu K efetivo, então, ele é esse negócio. É como se a, o conjunto ar mais combustível fosse um outro material único dielétrico com uma constante dielétrica dada por isso daqui. Se eu variar H, eu estou mudando a minha constante dielétrica efetiva. Vamos ver. Em H igual a zero tem que dar 1. Em H é zero dá 1, certo? Aí em H igual a L tem que dar K, certo? Em H igual a L dá 1 mais K menos 1, que é K. E é esperado que seja uma função linear de H, porque eu estou subindo H, a capacitância é proporcional à área, e a área é proporcional a H. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos resolver mais um, que eu prometi que ia resolver 4. Esse é mais fácil, embora não pareça. Suponha que eu tenha esse sistema aqui. Isso aqui é um voltímetro. Um voltímetro, ele não. Um voltímetro ideal, ele não interfere na diferença de potencial. Voltímetro é uma coisa que mede diferença de potencial. A gente vai falar. Ele chamou de eletrômetro, mas enfim. Na ponte de capacitâncias da figura, que é esse circuito, o eletrômetro ou voltímetro E detecta a diferença de potencial entre os dois pontos, que é esse e esse, certo? Ele não faz mais nada. Ele não interfere no sistema. É como se ele não existisse. Mostra que quando a leitura de E é zero, ou seja, não E campo elétrico, mas E eletrômetro, certo? Quando a leitura do meu voltímetro é igual a zero, vale a relação C1 sobre C2 igual a C3 sobre C4. Ou seja, se aqui for se essa diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto for zero, então isso é porque as capacitâncias satisfazem essa relação. Como é que eu resolvo esse problema? A gente vê que aqui tem duas associações em série, certo? Tem um ponto aqui, aqui é V mais, aqui é V menos. Isso aqui é uma associação em paralelo de duas associações em série, certo? Isso aqui está em série. E isso aqui está em série. Vocês estão enxergando, né? E isso aqui tá em série. Só que elas estão em paralelo. É como se eu tivesse isso daqui. Vamos desenhar. É como se eu tivesse a bateria. A bateria está ficando pequena. Como se eu tivesse aqui assim. Bateria, aqui em cima eu teria aqui assim. Aqui eu teria uma capacitância, aqui eu teria uma outra capacitância. Capacitor, aqui eu teria outro capacitor, aqui eu teria outro capacitor, certo? Aqui é C1,
C2, C3, C4. E aqui eu fecho o meu circuito. Aí eu tenho um ΔV, certo? Isso aqui, né, está desenhado de uma maneira... desenho de uma maneira estranha para que vocês desenhem da maneira bonitinha e enxerguem. Isso quer dizer isso aqui. Isso aqui tem um número diferente, certo? Aqui é C2, aqui é C3. Aqui é C3 e aqui é C2, certo? Esse sistema e esse sistema são a mesma coisa. E aí o que eu estou falando para vocês é que veio alguém aqui, ligou um fio, colocou um voltímetro, só para medir a diferença de potencial, não é para fazer mais nada. Então, aqui eu tenho uma associação em paralelo de duas associações em série, isso a gente já sabe resolver, você já resolver, eu já resolvi, eu sei resolver. Vocês disseram que entenderam, concordaram, então eu suponho que vocês também sabem resolver. Então, o ponto o problema está me dando que esse potencial aqui é igual a esse potencial aqui, nesse pontinho. Nesses pontinhos, certo? Então é melhor ainda, porque, olha, eu vou saber essa diferença de potencial em termos da outra. Se eu sei que essa diferença de potencial aqui é igual a essa daqui, né? Se esse ponto está no mesmo potencial que esse ponto, eu sei que o meu V, e aqui é mais, certo? Então, V e menos V menos é igual, por um lado, que é 1 sobre C1, né? A carga em 1 dividido por capacitância em 1. E, por outro lado, ele é igual a Q2 sobre C2, certo? Definição de capacitância C1 e capacitância C2. Eu sei que eles estão na mesma diferença de potencial. Então, aqui o que acontece é isso. Eu sei isso. Vocês concordam que eu sei isso? Copiar. Podia fazer uma lousa infinita. Eu sei isso. Onde aqui é V mais, aqui é V, aqui é V, aqui é V menos. Certo? Então, olhando para cá e para cá, a diferença de potencial aqui é igual a aqui. Então, ela é Q sobre C. Ela é Q sobre C aqui e ela é Q sobre C aqui. Então, ela aqui é 1 sobre C1, carga em 1, que é igual a Q2 sobre C2, que é a carga em 2. Tá bom. E mais? Por outro lado, temos as associações em série. Aqui eu tenho V+, uma capacitância, outra capacitância, é V+, aqui é V-, aqui é C3, aqui é C1, e eu tenho aqui V+, né? Eu tenho V+, eu tenho aqui outra associação em série. É V-, aqui é C4, aqui é C2. Certo? Quanto vale a minha carga nas coisas quando a minha associação está em série? Quanto vale? Sabemos, então. Sabemos, certo? Que Q3 igual a Q1 e Q4 igual a Q2, certo? Se está em série, a carga em cada capacitor é a mesma. A gente viu isso aula passada e vocês viram isso
em vários lugares que eu tenho certeza que vocês estudaram. Por outro lado, quem é Q3? Por outro lado, se eu olho que aqui é V e aqui é VE, está no mesmo potencial, eu sei que meu Q3 é CV, certo? C delta V. É C3 que multiplica V mais menos V. Certo? Aqui, ó, Q3. E o meu Q4 igual a C4 que multiplica V mais menos V. Certo? Certo. Assim. Vamos lá, então. Eu tenho que Q1 sobre C1 é igual a Q2 sobre C2. Isso aqui vai me implicar que Q1 sobre Q2 igual a C1 sobre C2. Por outro lado, Q1 sobre Q2, né? Q1 igual a Q3. E Q2 igual a Q4. Então, Q1. Isso aqui vai me implicar. Ver se cabe aqui. Q1 sobre Q2. Então, vou escrever assim. C1 sobre C2 igual a Q1 sobre Q2, que é igual a Q3 sobre Q4, que é igual a C3 V mais menos V dividido por C4 multiplica V mais menos VE é igual a C3 sobre C4. Vocês acompanharam? C1 sobre C2 é igual a C3 sobre C4. Então, gente, tem várias maneiras de você analisar um circuito. Uma delas é você analisar pelas cargas, a outra é você analisar pela diferente potencial, aqui a diferente potencial foi importante. Então, a gente tem que juntar tudo, tem que olhar a carga em função da diferente potencial, tem que olhar o que é dado do problema, o que eu posso juntar. Aqui eu sei que a carga na associação em série é igual nos capacitores. Isso me ajudou a escrever Q1 sobre C2 igual, Q2 igual a Q3 sobre Q4. E assim por diante. Tudo bem, gente? Vocês entenderam o que eu vou falar agora aqui? Agora eu não vou falar nada. Dúvidas? Vocês entenderam o problema? E é importante olhar isso sempre. Eu gosto de desenhar retangulinho, porque o retangulinho é mais fácil de entender. Né? Porque a gente consegue ver o que está em série, porque está tudo reto. A gente consegue ver o que está em série e o que está em paralelo. Então, eu sugiro que vocês tentem pegar coisas estranhas e tentar desenhar em retangulinhos, porque aí vocês concordam que é a mesma coisa. O fio está aqui. Em retangulinho você vê, em série está assim, em paralelo está assim. Beleza, gente? Então é isso. Vocês têm alguma pergunta sobre a aula? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar de compartilhar, se eu conseguir fazer isso. Vou per gravação.